Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Visão de Especialista. No programa de hoje a gente vai falar sobre a temporada de resultados que começou recentemente. Eu estou aqui com o Ricardo Monegalha, que é analista do setor de siderurgia, mineração e também de papel e celulose. Bem-vindo, tudo bem, Ricardo? Obrigado, Poli. Tudo bom, e você? Tudo jóia. Vamos falar sobre Vale. Vale que soltou resultado muito recentemente. A mineradora registrou aí um EBITDA de 3,75 bilhões de dólares. Queria ouvir sua avaliação do balanço da Vale, para a gente começar. O que a gente gosta de comparar aqui, né? Principalmente a média dos analistas. Então, enquanto a Vale reportou esse EBITDA de 3,75 bi, a média dos analistas tinha um EBITDA um pouco mais baixo, né? Então, nessa ótica, a Vale superou as expectativas. Quando a gente olha o resultado, né, individualmente, a gente tem realmente uma queda ano contra ano, porque o preço do minério ele caiu bastante, né? Então, o preço do minério médio no terceiro trimestre desse ano foi um nível que foi considerado baixo, né? A gente teve uma temporada, né, alguns anos de bonança na indústria, com preço de minério bem acima de $100, agora a gente está voltando a uma realidade, né, de um preço do minério abaixo de $100, né? E aí isso começou a ser refletido no resultado da Vale. Quando a gente expurga isso, que é um fator que já é conhecido, e aí até as ações, né, já refletem isso antes do resultado, né, foi um resultado bem sólido. Pô, você teve a maior produção trimestral de minério em anos, né, com certeza desde o acidente. Você tem uma performance de custo muito boa, e aí finalmente a Vale entregando uma performance de custo e voltando um pouco mais próximo da meta que ela tem de longo prazo, né? Então, dá um exemplo prático aqui. O custo que ela teve em minério de ferro, né, o custo C1 que a gente chama, foi em torno de $20,6 a tonelada, né? A meta de médio prazo da Vale é ter um custo na média do ano abaixo de $20. Então, pô, ela já entregou um nível próximo, e aí ela ainda adicionou que em setembro ela teve um nível de $18 nessa mesma métrica, né? Então, pô, você começa a juntar algumas coisas que jogam bem a favor, assim, do operacional da companhia, né? E acho que o ponto aqui que eu destacaria como talvez um ponto que a Vale tem que melhorar um pouco ainda é a parte de níquel, tá? Além da parte de minério de ferro, ela tem os business de cobre e níquel. O business de cobre está indo super bem, tanto na parte operacional quanto na parte de custos, né? E na parte de custos tem alguns fatores específicos, enfim. Mas na parte de níquel ainda tem um processo de turnaround para acontecer, né? E que talvez não seja tão rápido. E aí esse foi o destaque negativo do trimestre. Acho que, só para completar aqui, o último ponto que é um pouco relevante, vai ser um pouco mais relevante, acho que a gente vai falar um pouco depois aqui do acordo, enfim, mas é a geração de caixa da companhia, né? A Vale foi uma empresa que por muito tempo foi uma referência, né, em geração de caixa, pagamento de dividendo extraordinário, e aí pode ser que essa realidade mude um pouco, né? Porque a geração de caixa dela está um pouco apertada, né, nesse preço de minério atual, e ela tem alguns compromissos relevantes para os próximos anos, né? Que talvez não permitam ela pagar tanto dividendo extraordinário, né? Já que a gente está falando sobre Vale, queria até engatar já essa pergunta sobre o Acordo de Mariana, que foi um dos assuntos, né, essa semana, um assunto mais recente da Vale, mais importante aí. Queria te ouvir na sua avaliação, no detalhe, o que você achou. Para quem não sabe, o acidente de Mariana aconteceu no fim de 2015, né? Então é uma discussão que se estendeu todo esse tempo, né? E aí no meio desse caminho você teve o acidente de Brumadinho também, né? Em 2019. Na minha visão, e acho que na cabeça de todo mundo aqui do mercado, né? A assinatura desse contrato, né? Desse acordo de indenização, né? É uma virada de página para a Vale, né? Então você cria um ambiente que a Vale tem segurança jurídica. E aí, para quem é investidor, você consegue ficar um pouco mais tranquilo de que não vai surgir um processo, né? Meio que do nada, de centenas de bilhões de reais, e aí você vai ter que mudar as suas estimativas do modelo, né? Ou, por exemplo, você acha que a Vale vai pagar X de dividendo, e aí, porque ela tem mais obrigações a fazer, né, do que você esperava, aí ela vai pagar menos, entendeu? Então, essa virada de página é um negócio que dá muito conforto, assim, para quem está investindo na Vale. É isso que a gente vê que destrava valor de fato. E aí o preço das ações refletiu um pouco isso. Um processo bem longo, né? Tiveram várias indas e vindas, mudança de governo, já teve mais próximo, aí ficou mais longe de fechar, aí o governo quis participar um pouco mais ativamente, várias mudanças no valor, né, da indenização total, e aí parece não, a minha interpretação é que chegou num valor que agrada as duas partes, né? Então é uma situação ganha-ganha. Isso agrada tanto o governo quanto a própria empresa, né? E aí você consegue abrir caminho para essa próxima fase da Vale, né? Que é uma fase de voltar a crescer a produção de minério, que é um ponto que ela não crescia há vários anos. Esse ano finalmente vai crescer, né?
melhorar a qualidade dos ativos, explorar novas opções, né, de operações. E aí, enfim, voltar a ser uma empresa que é um destaque até versus os pares globais. Né? Uma empresa que produz um minério de ferro de alta qualidade, excelência operacional, então ela tem um custo muito diferenciado. E aí sim você ir gradualmente destravando valor, né, no preço da ação. Então é um pouco isso que a gente vê e é um valor assim que assusta um pouco quando você olha, né? Puta, 170 bilhões. Mas o importante aqui pra gente é que depois de todas as provisões que a Vale fez, isso meio que já estava no balanço dela, entendeu? Então, para o preço da ação, meio que todo mundo já estava considerando que esse valor já estava embutido no preço da ação. Todo mundo foi meio que se preparando Foi ali, meio que né? se preparando. Esse valor Exato. super alto, né? Talvez algumas pessoas imaginem, anunciou um acordo de 170 bilhões, né? Pô, talvez a ação deveria cair, né? E aí não é o que está acontecendo, né? A ação está subindo 4% hoje. E eu acho que é um pouco do que eu tô falando aqui, de pensar um pouco mais adiante, pensar que o pior já está provisionado no balanço da Vale e agora olhar para frente, entendeu? Uma Foi nova diluído gestão. no tempo, né? Como Total. você disse, foi um tempo longo, Tempo né? longo. De preparo da empresa e tudo mais. Muitas idas e vindas. E virando a página, mas ainda dentro do setor de siderurgia e mineração, o Usiminas também soltou balanço, né? Soltou balanço. Queria te ouvir sobre o resultado do Usiminas, o que você achou? Olhando o resultado do trimestre de forma individual, né, ou separada, foi um trimestre ok. Tem uma recuperação bem forte tri contra tri, né? Se você olhar, a recuperação de EBITDA foi bem robusta, mas ainda está um pouco abaixo do nível do primeiro trimestre de 2020 e 2024, né? O que foi legal aqui no resultado, né? Foi a primeira vez desde que a companhia fez uma mega reforma no principal ativo dela que ela conseguiu entregar uma queda de CPV por tonelada. Então é um negócio que o mercado estava cobrando bastante a companhia. E aí até para quem acompanha um pouco mais, né, os Minas, pode notar que pós-resultado do primeiro e do segundo trimestre, a ação caiu 20% no dia. Né? Então sempre teve essa cobrança muito grande. Agora foi a primeira vez que a empresa entregou essa queda de custo, né? E ela guiou, né? É uma empresa que ela dá uma visão para o próximo TRI. O que vocês podem esperar para o próximo TRI, né? E aí a visão que a companhia deu foi: a gente espera uma queda sequencial no custo, né? Então o custo vai cair mais, o preço talvez suba um pouco e o volume caia muito pouco, né? Então quando você junta todas essas partes, o bottom line, né, é um resultado um resultado maior no próximo trimestre, né? E aí isso animou bastante o mercado. Foi uma ação que chegou a subir 6 durante o dia, por cento. Né? Muito diferente dos menos 20 que ela caiu nos últimos 2 outro cenário. trimestres. Outro cenário. Vamos falar de papel e celulose? Suzano. Suzano soltou balanço também, queria ouvir sua análise. Boa, vamos lá. Acho que até antes de começar a falar, só mencionar que Suzano acho que é meu cavalo favorito aqui, tanto no setor de papel e celulose quanto no setor de siderurgia e mineração. É a ação que brilha os olhos. A ação que brilha os olhos. Desses dois setores? Desses dois setores. Uma ação que, assim, se eu pudesse comprar, que eu não posso, eu compraria pro resto da vida, assim. Acho que é uma empresa muito boa, num business que tem fundamento de médio e longo prazo. Tá hoje em dia no valuation bem descontado ao que eu acho que ela deveria tradear, né? E é uma empresa que, assim, parece que ela sempre pensa bastante no minoritário. Então, que ela não faria nenhuma alocação de capital muito ruim ou muito preocupante, né? E eu vou falar um pouco daqui a pouco, que é um ponto relevante aqui que ajudou a performance da ação hoje. Claro, por favor, fica à vontade. Mas aí, olhando no resultado da Suzano, né? Foi um resultado que até superou um pouco as nossas expectativas, as expectativas do consenso, né? Foi um EBITDA de 6,5 bilhões de reais, que dá uns 3, 4% acima da nossa estimativa do consenso. O que ajudou aqui o resultado e a performance da ação? Teve duas coisas, né? Primeiro, o câmbio. Você teve um câmbio no Brasil que ficou bem mais depreciado, né? Então o câmbio subiu nesse trimestre. Isso é bom para as exportadoras, né? No caso da Suzano não é diferente, é uma das empresas mais expostas ao câmbio. E aí, além disso, isso aqui tem que dar um pouco de prêmio para a estratégia comercial da companhia. Tá? Ela conseguiu entregar um volume de celulose, um volume de papel muito mais forte do que todo mundo esperava, num mercado que está bem complicado. Então, quando você olha o preço de celulose, era um preço que até meados de julho estava em torno de $740 e hoje está em $560. Entendeu? Então, caiu super rápido em pouco tempo. Queda forte. Uma queda forte e muito mais rápida do que os últimos ciclos. E aí, quando a gente olha o resultado da Suzano, essa queda já começou a bater no resultado dela. Essa queda da commodity já começou a bater no resultado dela, né? E aí afetou negativamente o resultado, mas você teve a performance de produção e
de papel e celulose e a performance do, enfim, preço realizado em reais, né? Porque o câmbio depreciou, ajudando. O ponto aqui que a gente acha que está no preço, né? Mas acho que vale mencionar, né? É que, como eu mencionei, o preço está em $560 e aí o preço que passou, como só ordem de grandeza, assim, o preço que passou no resultado da Suzano no terceiro tri foi $670, né? Então você tem um gap relevante ainda de $110 entre o preço realizado dela e o preço spot, vai. Então, à medida que o resultado refletir isso, vai ter uma queda tri contra tri. Uhum. O meu ponto é, olhando para frente, né? Olhando que, putz, é uma indústria cíclica, a gente está num preço que eu considero o low do ciclo e perto de uma inflexão, é um bom momento para comprar Suzano, tá? Porque você está pagando um valuation bem descontado para esse momento do ciclo, né? Então, geralmente, quando a commodity está no low do ciclo, está no ponto mais baixo, as ações treinam com múltiplo alto, tá? E aí, não é isso que está acontecendo. A commodity está no low e a Suzano está treinando um múltiplo baixo. Então, isso é uma baita oportunidade, na minha opinião. E entre várias métricas que a gente consegue olhar aqui, aí podemos explorar, né? O único ponto aqui que aí é uma preocupação que eu também tenho um pouco é a alocação de capital M&A na Suzano, que foi um ponto que estava bem em pauta nos últimos meses, né? Começaram a sair algumas notícias que a Suzano poderia comprar uma papeleira nos Estados Unidos, International Paper. Foi uma saga que ocorreu por algumas semanas, poucos meses, né? E afetou bem negativamente a performance da ação. Teve um dia que a Suzano chegou e falou, não vamos mais comprar, desistimos da compra da International Paper, né? Nunca tinha comprado de fato, estava negociando. E aí agora o mercado fica pensando quem que é o próximo alvo, né? Dado que é uma estratégia que a Suzano parece que quer seguir, que é de internacionalizar, principalmente para o setor de embalagem nos Estados Unidos, né? Então sempre fica, quem que é o próximo alvo? Quanto será que a Suzano vai pagar? E aí foi bom porque no call de resultados hoje, o novo CEO, né, que entrou há pouco tempo, ele dá uma mensagem bem clara falando que nós não vamos fazer um M&A de um porte muito maior do que a gente consegue absorver no curto prazo. Isso não vai acontecer. Então isso assim deu uma confiança grande que a Suzano está num caminho de desalavancar, está começando um projeto novo, que é o Projeto Cerrado, que é o melhor projeto de celulose do mundo. Então está no caminho de desalavancar, não fazer nenhuma alocação de capital grande. Não é uma empresa que paga dividendo, tá? Isso é uma empresa Tem essa questão. É uma empresa que vai pagar o mínimo de dividendo, tá? Porque o DNA dela é crescimento. Mas essa questão que você acabou de desenhar aí, ouvindo até o executivo da Suzano, isso está incorporado já no preço da ação? Você falou que a ação está descontada, né? Mas isso está, de certa forma, incorporado ou ainda tem jeito de andar mais essa ação? Sim, eu vejo bastante espaço para andar. E aí você não precisa nem que o preço de celulose suba tanto. Eu acho que tem muita gente, né, que eu converso que está esperando o momento certo, né? O momento certo, geralmente, nesse setor é quando a commodity começa o ciclo de alta, né? O grande ponto aqui agora é que muita gente tem um receio, né, de quando que vai começar esse ciclo de alta. Parece que a gente chegou próximo a um ponto de estabilidade, né, um piso, mas esse ponto de alta não está claro ainda. Mas quando começar esse ciclo de alta, aí é o ambiente perfeito para a Suzano subir. E aí eu acho que hoje em dia, dado que tem pouco espaço para queda, me parece que é um lugar confortável, um período confortável para se comprar a Suzano a um valuation bem descontado porque ela deveria estar tradando agora. Com essa cabeça, assim. Perfeito. Tá dado o recado. Ricardo, obrigado pela presença. Volte sempre, tá? No próximo trimestre a gente bate outro papo. Com certeza. Fechado. Valeu, brigadão. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.